Tudo bem, irmãos? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa falar com você nessa tarde em nome de Jesus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, tome seu lugar, fique à vontade na presença do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1, Josué, capítulo 1, a partir do versículo também de número 1, nós vamos começar a leitura do texto de hoje. Lembrando que hoje nós oramos pela família, a igreja que ora de joelhos, a família se levanta, amém, gente? Esse é o propósito que nós estamos orando toda quarta-feira, a igreja de joelhos e a família de pé. Quando nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade na vida, qualquer situação que seja contrária àquilo que você queira viver, ou até mesmo contrária à vontade de Deus, eu vou dizer para você que é quase impossível, quando falamos carnalmente, humanamente falando, ficar feliz quando tudo coopera para que eu esteja triste. É ou não é verdade? É muito difícil animar quando tudo coopera para que você esteja desanimado. É muito difícil crer quando tudo coopera para dizer que não vai dar certo. Então é muito difícil se posicionar espiritualmente diante de uma batalha, diante de alguma situação acerca principalmente da família, que é o propósito principal do qual nós nos reunimos aqui hoje. Quem está em casa acompanhando também este culto, esta mensagem tem o propósito de abençoar famílias. Diga: minha família é uma bênção, amém? E nós vamos começar aqui num estudo muito simples, que eu acredito que você já ouviu muitas vezes. Josué, ele era o braço direito de Moisés, e sendo o braço direito de Moisés, eu digo para você que ele era o fiel escudeiro. Toda a batalha que enfrentava Moisés, Josué estava ali junto, enfrentando. Temos até uma passagem muito conhecida, não sei se você vai se lembrar, quando Moisés levantava as mãos no alto do monte, e lá embaixo Josué e o povo de Israel pleiteando, guerreando a fio da espada. Lembra dessa passagem? E Moisés clamava a Deus e o povo de Deus vencia. Então Josué era como se fosse aquele cara que estaria, em um futuro próximo, assumindo o lugar de Moisés. E esse dia chegou, e quando esse dia chegou, o Senhor Deus encontrou o Josué de uma forma diferente da qual ele havia sido preparado. Vamos falar bem a verdade, nós somos preparados para percas? Nós somos preparados para percas ou para vitórias? Sim ou não, gente? O que nós somos preparados? Para vitória ou para perca? Para vitória. A Bíblia fala que nós somos aquele povo que tem vitória em cima de vitória, somos mais que vencedores. Então o Senhor nos ensina que com Ele nós somos vencedores. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos fazer o quê? Vamos pensar aqui em dois pontos positivos para a gente começar a mensagem de hoje. Quando nós estamos enfrentando batalhas, nós não estamos preparados para fazer o que a palavra de Deus está dizendo em nosso coração. Porque se nós temos a palavra verdadeira cravada no coração, nós jamais vamos desprezar a palavra, ainda que os problemas venham. Problemas virão, problemas vêm, situações difíceis virão, percas acontecerão, mas quem está na palavra, sendo preparado na palavra de Deus, nunca vai perder uma batalha sequer, e sempre vai estar de pé para vencer quaisquer situações que se levantar. Quem entendeu, diga amém. Então, você pode falar comigo, diga bem forte, bem alto, assim como se você fosse dar um brado: eu preciso me animar. Mais forte agora, que você entendeu qual que é o propósito, Eu preciso me animar. Como que eu faço para me animar? Olhando para o mundo, olhando para as coisas que estão acontecendo. Para quem que eu tenho que olhar? Para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz o que eu viverei, o que eu sou, e ainda que as batalhas sejam muitas, Ele me dará a vitória segundo a palavra dele. Vamos então à escritura, Josué 1,
versículo também de número 1 diz assim: sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, ele é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para e olha para o pastor, que eu vou ter que explicar ponto a ponto aqui. Pela manhã eu preguei isso e comentava com as pessoas o seguinte: quando Deus vem falar com Josué, ele vem falar da mesma maneira que outro tempo ele tinha falado com Moisés. Só para a gente poder entender aqui, para a gente poder continuar aqui o entendimento a respeito da família. Moisés, ele foi chamado por Deus para provocar uma libertação do povo de Deus que estava preso no Egito. Nos dias de hoje, para nós, o Egito são as coisas mundanas, as coisas do mundo lá fora, a perdição, a mentira, tudo aquilo que não presta. Hoje, nos dias de hoje, o Egito para nós é as coisas das perdições desse mundo sujo lá fora e corrupto. Porém, nesse tempo, Deus chamou Moisés para provocar uma libertação, para que o povo conseguisse então sair de dentro daquela prisão, daquele cárcere, e então poder viver numa terra que mana leite e mel. Muito conhecido isso. Josué também sabia disso, porque em toda a caminhada de Moisés, quem estava ao lado de Moisés, gente? Josué. O Josué estava ali junto. Quando eles iam pedir água para Moisés, para a água sair da rocha, quem estava ali? Estava o Josué. Quando eles foram espiar a terra para ver se aquela terra era terra boa de verdade, quem estava lá? O Josué. Então o Josué, ele aprendeu a enfrentar as batalhas de acordo com aquilo que Deus dava para o seu líder Moisés. Moisés falava com Deus, Deus dava a palavra do que deveria ser feito, e Moisés agia, e assim Deus conduzia o povo. Assim era a maneira que Deus conduzia o povo que estava preso no Egito. Então, quando Josué perdeu a figura da liderança dele, preste atenção que isso agora vamos ter que entender aqui nos dias de hoje, vai ficar até mais fácil para você colocar isso no seu coração. Quando perdemos alguém, perdemos uma referência, quando perdemos a postura da qual o Senhor deu para o Moisés, porque todas as pessoas, quando tinham alguma demanda, eles procuravam quem? Quem que eles procuravam? Quem que Josué procurava em um momento difícil? O próprio Moisés. Porém agora o Moisés, o que aconteceu com Moisés, gente? Vocês estão me ouvindo bem? O que aconteceu com Moisés? Vamos falar comigo assim, ó, morreu. Tem aquele humorista, morreu. Ele morreu. E vamos fazer o seguinte: quando a morte de alguém chega na vida de uma pessoa, significa que essa pessoa não tem mais vida, significa que essa pessoa não moverá nada mais nessa terra, porque ela morreu. Então o Senhor chama o Josué, dizendo: Josué, meu servo Moisés morreu, e eu quero que você se levante. Por que nós mandamos alguém se levantar? Como que ela está? A postura dela, sentada, deitada, prostrada, só se levanta se você estiver, em uma outra postura que não seja em pé. Quem está em pé não precisa ficar em pé. Então, ou seja, a morte de Moisés abalou quem, gente? O Josué. A morte de Moisés abalou Josué. E eu posso falar o seguinte agora, vamos parar de falar morte, vamos falar perca. A perca que Josué teve abalou ele. Você já perdeu muita coisa na vida? Já ou não? Pastor, já perdi muita coisa. Já perdi tempo. Quem já perdeu tempo? Já perdi tempo, já perdi dinheiro, já perdi amizades. Quem já perdeu amizade, levanta a mão e balança assim, ó. Quase todo mundo, né? Pastor, já perdi a amizade, já perdi a vontade, já perdi o ânimo, já perdi tudo que o senhor, pastor, todo mundo passa por isso. Lembra que eu comecei dando uma introdução para vocês, dizendo: é fácil se animar quando você perde algo? É fácil estar feliz quando tudo coopera para você estar triste? É fácil? Não. Então o Senhor chega ali tentando dar uma injeção de ânimo no Josué. Ô Josué,
o negócio é o seguinte, rapaz, o Moisés morreu, mas eu quero que você se levante. Agora eu pergunto para você, qual é o Moisés que morreu na tua vida? O que é que você perdeu que você não consegue esquecer? O que você perdeu? Entenda, quando eu falo aqui da morte do Moisés, não é a morte de alguém, pode ser até mesmo a morte de uma pessoa da sua família, mas eu falo de algo que você teve que se desprender. Pastor, depois que eu conheci Jesus, todos os amigos que eu tinha me abandonaram. Alguém aconteceu isso também, como eu? Pastor, todos os amigos que eu tinha, pessoas que viviam comigo, me desprezaram porque eu comecei a andar agora com Jesus Cristo. Eu comecei a não fazer, não praticar certas coisas que em outro tempo eu praticava. E isso então provocou o distanciamento dessas pessoas. Talvez você pode perceber que muitas pessoas perderam, depois que ela saiu do mundo, parou com as práticas erradas, ela perdeu o prazer que tinha de tomar uma cervejinha, né? Perdeu o prazer de fumar o cigarrinho, que agora aquilo, a gente sabe que aquilo não presta, amém, gente? Muita coisa a gente tem que se desprender. Existem pessoas, por exemplo, que ela vive na casa de Deus, ela aprende a palavra, ela ora junto, ela crê em Deus, mas não consegue se libertar de um vício. Tem ou não tem gente assim? Tem pessoas que passam anos, décadas dentro de uma congregação, orando, aprendendo, sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que até intercede pelas outras, mas não consegue se desprender do passado. Então o Josué, ele para poder continuar vivendo, ele teria que fazer o que, gente? Se desprender do passado. Qual que era o passado aqui da história? Nós sabemos que era o Moisés que morreu. A referência de liderança, a referência de alguém que realmente dava o sangue pelo povo, que se esforçava pelo povo, era Moisés. Então de uma forma ou de outra, ele estava triste. Gente, entenda bem, o sentimento na hora da perca é triste, ou não é triste? A perca no momento ali, o sentimento, a emoção fala alto, é verdade, mas nós temos que entender, a primeira palavra que ele recebeu de Deus foi essa aqui, ó: levanta-te e pegue todo este povo que está com vocês e passe o Jordão. Diga graças a Deus. Agora a minha pergunta para a gente poder continuar a mensagem de hoje: qual Jordão você vai ter que passar? Qual é o Jordão? A ignorância? A mentira, o pecado? O que é que você vai ter que atravessar? Porque existem coisas no ambiente familiar que não dá para atravessar sozinho, é ou não é verdade? Sim ou não? Onde tem uma casa, onde a minha mãe falava assim, desse jeito assim, ó: onde tem dois bicudos, esses dois bicudos não se beijam. Já ouviu essa expressão ou não? Alguém já tinha ouvido isso? Dois bicudos não se beijam. Não adianta, quando fala bicudo, significa o quê? Não adianta um estar bravo para cá e o outro está bravo para lá. Temos que chegar em comum acordo. Então quando se fala ao passar o Jordão, o Senhor disse: Josué, o negócio é o seguinte, esquece o Moisés, ou seja, deixa o que passou para trás, como se colocasse uma pedra. Vai fazer falta o Moisés? Claro que vai, mas eu tenho que continuar vivendo. Eu não posso parar, eu tenho que me animar, diga amém. Eu tenho que me animar. Aí ele pega então, anima ele dizendo: olha, agora você vai ser o líder, você está sendo promovido. É bom ser promovido? É ou não é bom ser promovido? É bom. Ah, pastor, mas não desse jeito. Mas Deus chamou ele, assim como em outro tempo chamou Moisés. Só que agora, quando Deus fala para ele se animar, ele fala: você tem que passar o Jordão com esse povo. O que significa algumas coisas que estamos fazendo hoje? Nós ouvimos a palavra, nós sabemos o que temos que fazer, Deus até tenta nos animar. Quando você vem para a igreja, você fica animado? Você ouve a palavra, você se anima? Pastor, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou me libertar disso, eu vou sair daquilo ali, vou parar com aquilo lá, é o que o Espírito Santo falou comigo, é o que eu vou fazer a partir de hoje. Enfim, o Senhor toca o teu coração, o Senhor faz a obra na tua vida, mas muitas vezes nós não prestamos atenção no que Ele está dizendo, porque Ele disse: você levanta-te, anima-te e pega esse povo e passa o Jordão. Nós precisamos entender: se na tua casa não tem ninguém que busque a Deus, que aguente o rojão, que suporte a pancada, que leve a família debaixo da fé, da oração, ninguém vai passar o Jordão.
Quem está entendendo, diga amém. Tem que ter alguém fazendo a frente, tem que ter alguém puxando, entenda bem, não interprete mal a pronúncia, mas tem que ter alguém para puxar a carroça, tem que ter alguém para fazer o negócio andar, alguém tem que ditar o ritmo nessa casa, diga graças a Deus, alguém tem que fazer a frente. Se ninguém perdoa, então eu vou fazer o seguinte: você me perdoa? Amém, gente? De manhã eu pregava isso, de manhã eu até desci do altar e falei assim: irmão, a senhora me perdoa, irmã, né? Ah, meu pastor, o senhor não me fez nada, então tá bom, eu pensei que tinha feito, me perdoe, vamos ser amigo agora. Às vezes o negócio é fazer o que, gente? Pegar uma pedrona gigante de uns 150 mil quilos e colocar em cima daquele Moisés que morreu, acabou. Entenda que o Moisés aqui agora é o problema, é a situação que está acontecendo. Se eu quero passar o Jordão, nós temos que fazer o que, gente? Vamos dar o braço um para o outro. Se você chegar no meio do caminho e perder o fôlego e eu ainda tiver, eu ajudo você a passar, mas nós temos que passar juntos. Aí sim, isso, eu gosto que você responda o pastor aqui. Vamos trabalhar junto aqui. É até gostoso quando a gente começa a entrar junto na mensagem, porque, meu irmão, quando a gente está junto, nós conseguimos unir nossas forças para que juntos cheguemos também ao objetivo. Qual que é o objetivo de vir a um culto que fala a respeito de família? Ter a minha família na presença de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. Aí você veja que o Moisés morreu, Josué é animado por Deus, dizendo: a partir de hoje você é o líder, a partir de hoje você que manda, a partir desse momento você tem que tomar as rédeas aqui desse povo e pegar todos eles e levar à terra prometida. Não é a promessa de Deus? Pastor, mas por que Moisés não foi? Agora eu vou te fazer uma pergunta para você. Moisés era homem de Deus? Sim ou não? Entrou na terra prometida? Não entrou. Agora eu vou fazer uma pergunta: por que Moisés não entrou? Se ele era de Deus, era uma promessa para a vida dele. Quem impediu a promessa de Deus na vida de Moisés? Josué, Calebe, o povo. Quem que impediu? Quem impediu a bênção do Moisés? Ele mesmo. Sabe quem tem condições de impedir a tua bênção? Deus, pastor, a igreja, os irmãos, o escândalo, pobreza, a miséria, a falta de emprego. Quem pode impedir tua promessa, irmão? Você. E eu não tenho que perguntar: mas por que Deus, coitadinho do Moisés? A sentença foi essa: você não vai entrar na terra prometida. Você foi uma bênção, glória a Deus, Moisés está com o Senhor, porém, você não vai entrar na terra prometida. Tem casos que nós mesmos impedimos a ação de Deus. Eu não vou entrar na história do Moisés porque é outro assunto. Porém, quando Josué escuta essas palavras, eu queria que você prestasse atenção. Quando Moisés assumiu o chamado dele para ir até o povo de Deus, lá em Êxodo 4, marca aqui na tua Bíblia, igual eu vou marcar aqui, e vai em Êxodo capítulo 3 primeiramente. Aqui foi quando Deus chamou o Moisés para a obra. E eu vou dizer para você, com muita alegria, que você foi chamado para libertar a tua família. Ixi, faltou fé agora, hein? Você foi chamado para libertar a tua família. Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus em Israel. E você foi chamado para libertar a tua família, para levar a palavra de Deus na tua casa, amém? Versículo de número 1 diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus a Horebe. Só para você saber e localizar a tua vida, tá? Ele estava então em Midian, ele já estava casado. A Bíblia diz que o Jetro, o sogro dele, tinha algumas ovelhas, a qual ele ali apacentava, e ele estava nesse monte. Agora nós vamos lá no versículo 10, só queria localizar você na história. Versículo 10 agora: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Aqui Deus já falou com ele, né? Deus falando com ele: para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Para aqui, olha para o pastor. Você está entendendo que Deus, olha, o Moisés estava tranquilo,
Ele tinha morado no Egito por 40 anos, agora chegou 40 anos lá junto também em Midian. Já está com 80 anos, bem tranquilo, já casado, vivendo tranquilamente. Ele sobe então nesse monte, e ali a Bíblia fala que Deus vai falar com ele. Lembra disso? A sarça ardendo em chamas, que era ali uma toceira de mato pegando fogo, que não consumia, era só um braseiro, mas não queimava aquela toceira de mato ali, aquela sarça. E quando Deus falava com ele, ele dizia: olha, você vai levar o meu povo. Ô Moisés, o negócio é o seguinte, pense você, meu irmão, no meio do mato com as ovelhinhas, aí começa uma voz: o negócio é o seguinte, né? Vou usar o exemplo aqui da irmã Lúcia, só um exemplo. Dona Lúcia, a partir de hoje, a senhora vai livrar toda a sua família, porque eu vou te usar. Amém? Você pode colocar você pode falar seu nome, eu vou falar o meu, você fala o seu, tá bom? Jefferson, a partir de hoje, você vai libertar toda a tua família, porque eu estou te mandando. Então, o que Deus disse? Você vai lá no Egito, porque eu vou te enviar ao faraó. Aí o que ele fala no versículo 12? Eu não. Como que eu vou fazer isso? Vou falar bem a verdade. Quando a gente olha para a gente, se começa a olhar para o quê, irmão? Para os nossos próprios erros. Como é que eu vou fazer para ajudar alguém se eu preciso de ajuda? Eu estou sem fé, eu estou escondido aqui faz 40 anos, o senhor quer que eu volte para o Egito? Volto nada. Aí ele fala no versículo de número 12 aliás, e Deus disse, melhor dizendo, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então o que Deus disse? Para provar para você que eu estou com você, você vai lá no Egito, e você vai tirar meu povo daquela escravidão, ou seja, você vai livrar a tua família, e você virá aqui nessa casa para adorar a Deus junto com a tua família. Você pode falar amém? Cadê o povo de fé dessa igreja? Misericórdia? Amém? Você vai tirar teu povo daquela tristeza e vai vir aqui para orar junto com a tua família. Aqui e isso é o sinal de que foi eu que mandei você. Diga amém? Então Moisés falou: eu não vou. Deus disse: você vai e eu vou mostrar que eu sou com você. Amém, Jesus? Eu não vou aqui entrar nos pormenores da história, porque eu só quero mostrar um vislumbre daqui para você entender a comparação com Moisés. Quando Moisés começou a falar com Deus, ele queria fazer a obra de Deus? Não. Vamos falar bem a verdade. Para lutar por nós mesmos é fácil? Quem dirá pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos irmãos, pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pela avó, e aí por diante vai. Lutar por nós já não é fácil. Quem muitas vezes já olhou no espelho e ficou com raiva de você mesmo? Quem já fez isso? De você olhar no espelho e ficar bravo com você? Você nunca ficou bravo com você? Eu acho que já. Então às vezes é tão difícil lidar com o homem, o ser humano, que o Moisés disse: quer saber de uma coisa? Eu não vou libertar ninguém, porque é tão difícil lidar com o ser humano. E qual que era o ser humano que ele tinha medo de lidar? Era com o povo no Egito ou com ele mesmo? Vai aqui comigo aqui, ó. Vamos lá rapidinho, bem rapidinho. Vamos lá ainda em Êxodo, agora capítulo de número 4, versículo 1. 4:1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha um pouquinho, pastor. Nós não duvidamos às vezes que Deus não vai usar a gente? Eu acho que Deus não vai me usar. Eu vou pedir oração para todo mundo, mas Deus não vai usar, porque eles não vão acreditar que é Deus que está me mandando aqui, eles não vão aceitar que é Deus que está me chamando. Aí você veja que ele fala com todas as letras: Deus, eu não acredito que o Senhor vai falar comigo. Eu não acredito que esse homem chamado Moisés, ele vai ter capacidade para livrar um tão grande povo que está preso no Egito. Não tem como, é impossível. Olhar para um filho perdido na droga, é fácil dizer que vai tirar ele de lá? Não. Olhar para um casamento acabado, olhar para aquele casamento, para a esposa, para o marido, para o filho, falar: meu Deus do céu, é fácil de restaurar esse casamento? Não é fácil.
No entanto que ele fala, não vão acreditar, se eu começar a fazer o certo agora, não vão acreditar. Aí Moisés fala que isso, lá no versículo agora de número 10, vai no versículo 10, só para você entender o que Deus vai falar para ele. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então o que o Moisés começa a dizer? Eu não posso fazer essa grande obra, porque eu não sei como fazer, eu não sei nem falar. Então, gente, eu vou passar para outra parte para não ficar preso no Moisés aqui. Você entendeu que a chamada do Moisés foi assim: Moisés, você vai fazer tal obra, e ele disse, não. A parte mais difícil de vencer dentro do ambiente familiar, diga comigo, bate no peito assim, sou eu mesmo. Você entendeu? Dentro do ambiente familiar, a pessoa mais difícil de vencer é quem? É você mesmo, é eu mesmo. Por quê? Porque Deus já disse, eu estou com você, eu provo que estou com você, e é eu que mandei você ir, e Ele diz, mas eu não sei nem o que fazer. Talvez você diga, eu não sei o que fazer mais, já fiz de tudo que estava nas minhas condições. Aí agora chegou o momento de você começar a confiar em quem? Em Deus. Voltando em Josué para a gente poder entender, Josué escutou o Senhor falando, anima-te, pois agora levanta-te e passa o Jordão. Gente, Moisés passou, não vou entrar na história do Moisés novamente, aqui Moisés a partir de, fala comigo assim, agora, bem forte, agora Moisés morreu. Nós vamos falar do Moisés de novo? Por quê? Por quê? Porque morreu. Como é que você vai ficar levantando defunto? Morreu. Então a partir de agora Moisés acabou para o Josué. Josué sente a falta, Josué ficou triste por isso, mas agora eu tenho que seguir minha vida. Se você ficar preso no que passou, no que você perdeu, no que você deixou para trás, você vai conseguir continuar vivendo? Você vai ficar de que jeito? Alguém lembra daquela hienazinha? Eu já falei algumas vezes, eu sempre esqueço do nome dela. Como que é o nome daquela hiena que fica assim, ó céus, ó vida. Como que era o nome? Alguém lembra desse desenho antigo que passava? Que ficava uma hienazinha assim, ó céus, ó vida. Sabe, pessoa que vive desanimada, porque minha vida é assim por causa daquilo, minha vida é assim por causa daquilo outro. Sabe, a pessoa sempre está do contra, ela nunca aceita que Deus está levantando ela. Então veja que tem muitos de nós que estamos como Josué, prostrados. Estamos aceitando a situação, eu perdi, agora não tenho o que fazer. Agora Deus faz o que, gente? Quando Deus fala uma vez e você não escuta, Ele volta a falar de novo, versículo de número 3 de Josué 1:3 agora. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse para Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e também não te desampararei. Preste atenção, é bom ser promovido? Sim ou não? É bom ser promovido. Moisés, lembra que eu disse? Morreu, acabou Moisés. Deus chama ele e fala o quê? A partir de agora, você, Josué, vai se levantar, você e esse povo, onde você botar? A planta do teu pé, imagine Deus falar para vocês, onde você botar a planta do teu pé é teu. Fala amém, gente? Cadê a fé do povo de Deus? Onde você botar a planta do teu pé é teu. Entenda isso aqui de uma forma espiritual. O filho que eu orar vai se converter, meu marido vai se converter, minha esposa vai se converter. Isso aqui é um entendimento de alguém que quer realmente conhecer a vontade de Deus. Porque ele fala essas palavras e diz, olha, você onde botar a planta do teu pé será teu. E tem mais uma coisa, ninguém vai se susterá diante de ti, não vai ter inimigo que possa te vencer. Diga amém.
Meu irmão, Deus prometeu, promoveu, deu para ele o que não disse para Moisés. Ele disse para Moisés: olha, eu disse que daria essa terra, eu disse que ele chegaria à terra prometida. Só que para Josué ele disse: e ninguém vai poder vencer você em batalha nenhuma. Aí quando ele chega nesse momento, quem ficaria no lugar de Josué ficaria feliz? Quem já estaria sorrindo ouvindo o Senhor falar isso? Quem ficaria sorrindo? Ô pastor, quem não vai ficar feliz ouvindo uma coisa dessa? Fui promovido, minha família toda convertida, todo mundo buscando a Deus, todo mundo agora andando com Jesus, todo mundo organizado na presença de Deus. Vamos passar esse Jordão, vamos levantar, vamos logo. Quem ficaria feliz? Diga eu. Eu ficaria, como diz um dito popular, até bobo, né, irmão? Até eu que sou meio bobo ficaria feliz. Até eu que sou meio bobão, eu acho que ficaria feliz. Aí você pega, meu irmão, o nosso Senhor dizendo: olha, você vai conseguir, você vai passar, você vai vencer. Aí Deus tem que fazer o que no versículo 6? Versículo 6: esforça-te e tem. Agora ele não está pedindo para ele só ficar de pé, ele está pedindo que além de ficar de pé, ele tem que fazer o quê? Tem que ter bom ânimo, não é só se animar, não, porque ter ânimo, você tem dias que você se levanta animado, mas tem dias que você não levanta animado. Ter bom ânimo é mesmo quando você não tem bom ânimo, você tem que fazer o quê? Ter bom ânimo. Ah, mas isso não tem jeito. Lembra que eu disse para você, quando é fácil ficar feliz quando está triste? Quando você estiver enfrentando uma batalha com Deus, você pode amanhecer triste, mas você não vai permanecer triste, porque o teu ânimo não vem do que você vê. Amém, gente? Fé, levantar a cabeça. Aí ele diz no versículo de número ainda 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. E ele fala novamente, terceira vez: tão somente esforça e tem. Vamos falar bem a verdade? Ó, presta atenção que eu vou fazer o seguinte. Está aqui a Dona Maria, aqui, está aqui na minha frente aqui. Quem está em casa não vai ver Dona Maria, né? Mas está a Dona Maria aqui. Dona Maria, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Conversa com o pastor, vamos bater um papo nós dois aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Como é que está aquele dia lá? Como é que foi? Como é que foi aquele dia lá? Hã? Como é que ela vai me responder uma coisa que ela não entendeu? Às vezes a palavra de Deus vem e a gente faz o quê, gente? O Senhor fala com a gente, mas nós damos as costas. Não quer dizer que Deus não está falando claramente o que tem que ser feito. Na verdade, nós ouvimos a palavra, mas nós não tomamos uma postura. Aí eu estou aqui falando com a irmã: irmã, tá? Mas pastor, o senhor está falando nada com nada aí, não dá para entender nada que o senhor está falando. Quando você não escuta uma vez, você precisa falar o quê? Não entendi, fala de novo. Não é assim, Dona Maria? Dona Maria, quando a senhora vai me chamar para tomar um café igual aquele dia? Aquele dia que o senhor chamou para tomar um café, estou aqui parafraseando. Então assim, agora ficou mais fácil de entender? Por que antes a irmã não conseguiu entender? Porque não estava claro para ela. Meu irmão, não está claro para a gente aqui o que Deus quer fazer com Josué? Animar ele, porque ele está desanimado. Você tem que levantar a cabeça. Desculpe a forma que eu vou falar, mas enquanto você ficar preso no Moisés, você não vai conseguir ver a terra prometida. Você não vai ver mudança na tua família enquanto você ficar preso no que passou, no que perdeu. O que passou, passou, acabou. Agora eu preciso levantar minha cabeça, passar o Jordão e chegar onde Deus quer. Pastor, mas pensa só, como é que eu vou entrar na terra prometida sem o Moisés? Quem levou Moisés? Foi Deus? Ou foi alguém ali, ou Josué que perdeu? Não foi por culpa dele, foi o Senhor que quis assim. Gente, eu vou dizer para você, tem um dito popular que fala assim, ó: Deus escreve certo. Então aprenda agora, Deus escreve certo por linhas certas. Deus nunca faz nada torto. Se tem alguma coisa torta na tua vida, quem entortou foi você, não foi Deus. Porque Deus sempre fala na direção para deixar tudo alinhado, reto. Aí agora, para a gente fazer oração, vamos fazer o seguinte, vamos ler o versículo 7 de novo. Então somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie. Por que não pode desviar daquela palavra que Deus já te deu? Nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o motivo?
para que prudentemente, para você ter cuidado de conduzir por onde quer que andares. Por que eu não posso sair da palavra? Por que eu não posso voltar atrás porque estou desanimado? Por quê? Porque aquela palavra é o que me faz andar com prudência. Aquela palavra é o que me faz eu continuar de pé. Então o Senhor já falou 3 vezes com ele e ele continua desanimado. Agora eu acho que talvez seja, os 2 versículos aqui agora, seja aquela hora que Deus fala assim, ó, eu já cansei de falar, já falei 1, já falei 2, já falei 3, agora Deus vem bravo. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Diga comigo, tudo que nele está escrito, não é parte, é tudo. Continuando a leitura, para que nós temos que fazer tudo? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Se você aprender a andar em tudo que a palavra falar, tudo que você levantou hoje, pastor, eu vim para a igreja, o pastor pregou a mensagem aqui, tocou meu coração, aquilo ali é o quê? O que é, gente? A palavra de hoje, para você andar com prudência hoje e amanhã, de novo, e depois de amanhã, de novo, ou seja, dia e noite aonde? Na palavra. Eu só vou andar agora de acordo com a palavra. Por que ele falou isso para Moisés, para Josué? Porque Josué, a partir de hoje você vai prosperar. Diga amém. Teu caminho vai prosperar. Prosperar o caminho não é só você ter riquezas, mas teu caminho vai prosperar, que tudo que você for fazer, eu vou abrir a porta. As coisas vão ser simplificadas para você, porque andando na palavra, você anda de acordo com a minha vontade. Agora, como eu disse, o Senhor ficou chateado porque o Josué, escutando isso, e nada o Josué se prontificar. Versículo 9, leia bem forte comigo, num tom de bravo assim, ó. Não te mandei eu? Quem está mandando, irmãos? Deus está falando, puxa vida, eu estou falando, levanta, rapaz. Chegou a hora de você tomar uma decisão, mulher de Deus. Teu casamento vai ser uma bênção, vai ser exemplo dentro da igreja. Seus filhos serão, como a Bíblia diz, como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dão fruto de tempo em tempo, que não desonrarão o nome do pai e da mãe. Fala amém, gente de Jesus. Nós temos que ter essa fé. Peraí, mas o Senhor está dizendo, eu estou te mandando, levanta e vá. É Deus que está te chamando para um conserto, melhorar de vida, esquecer teu passado e vamos agora seguir andando na palavra. Ele está fazendo uma pergunta, eu te mandei. Vamos lá continuar o versículo. Ele diz, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ele está dizendo, onde você estiver, camarada, eu estou mandando, levanta, porque onde você estiver, eu vou te livrar. Eu vou abençoar a tua casa, eu vou abençoar teu casamento, eu vou abençoar a tua vida financeira. Mas por que isso? Porque agora o Josué, como diz um dito assim, né? Dá uma chacoalhada assim, ó. Levou um chacoalhão do Senhor. Será que eu vou ter que levar um chacoalhão do Senhor para resolver fazer o que a palavra diz? Não, eu tenho que crer na palavra. Gente, eu não ia trazer essa mensagem agora, mas eu tenho 3 minutos para fazer isso. Lá em Mateus 9:16, eu vou falar isso aqui, porque você já percebeu que às vezes a gente tenta resolver um problema antigo, tá? Problema antigo, guarde que eu vou falar. O problema do Josué era antigo, não era uma parceria Josué e Moisés, ó, de quanto tempo? Quantos anos de deserto? Era pouco tempo ou não? Era muito tempo. 40 anos de parceria Josué e Moisés. Agora acabou. Pastor, mas como que esquece de uma coisa dessa? Tem casos de pessoas que às vezes perde o marido, perde a esposa, perde o pai, perde a mãe. Infelizmente acaba chegando esse dia, e isso vai acontecer com todos nós. E tem pessoas que param de viver depois que perde um parente. Eu conheci uma pessoa que nós tratamos dela em uma das igrejas que nós passamos, que ela já tinha perdido o marido há quase 30 anos.
E ela dizia: pastor, eu vivo como se tivesse só fazendo peso na terra, porque eu não tenho vontade nenhuma de viver mais. Depois que meu marido morreu, acabou. 30 anos vivendo do Moisés. Você entende isso? 30 anos vivendo do Moisés. Pastor, mas é o amor dela. Sim, é o amor dela. Eu não estou discordando que não seja. Não quer dizer que não tenha sentimento, mas eu não posso parar. Se Deus me permitiu estar aqui, Ele tem um propósito na minha vida. Aí tem gente que fica presa: é porque depois que a mamãe morreu, eu nunca mais fui feliz. Mas não tem como ser feliz quando você está preso àquilo que as coisas naturais. Por que Moisés não queria ir? Porque ele, por ele mesmo, ele sabia que não conseguiria. Então nós temos que reconhecer isso. Às vezes temos problemas que só vão ser solucionados se nós tomarmos atitudes novas. Velhas atitudes, velhos resultados. Você vai ter velhos resultados com as mesmas atitudes que você teve outra vez. Versículo agora, vamos lá, 9, versículo 16. 9:16, Mateus 9:16. Posso ler? Diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz a maior rotura. Gente, vamos pensar o seguinte: o que adianta? Não, agora eu ouvi essa palavra, eu vou mudar tudo que passou. Preste atenção que eu vou falar para você. Tudo que é passado tem que ficar onde? No passado, acabou. Tem que se colocar agora uma vida nova. É roupa. Meu irmão, não adianta pôr o remendo novo em coisa velha, porque não vai resolver. Você tem que deixar o velho para lá. O negócio é comprar uma roupa nova, diga amém. Comprar uma roupa nova, não adianta pegar remendo. Eu vou usar um remendo aqui, não vai adiantar, o problema vai aumentar ainda mais. Não adianta só querer fazer, como que diz um dito, né? Só fazer como que diz Jesus? Uma gambiarra, vou fazer aqui só vou fazer puxa vida, fugiu aqui a palavra. Vou fazer só aqui um provisório. Quem já fez provisório em casa que ficou eterno? Às vezes o provisório fica eterno. Só vou fazer um negocinho, depois eu faço bem feito. Nunca faz, tem que ser bem feito de uma vez. Terminando, 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Rompem-se os odres e entornam-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Se você, meu irmão, recebeu uma palavra nova, você é renovado, a palavra vai se renovar em você. Mas se você continuar com os pensamentos velhos do passado, a palavra nova não vai fazer nada em você. Então não se esqueça: eu preciso mudar a postura diante do problema. Eu preciso levantar minha cabeça e me animar. Eu preciso me colocar. Eu até marquei aqui, em tempos difíceis não é fácil ter ânimo. Em tempos difíceis não é fácil ser motivado. Em tempos difíceis não é fácil se dedicar. Mas se eu ouvir a palavra, Salmo 138, versículo 2, se eu abrir a palavra e nela viver, então prudentemente eu vou viver e prosperarei em nome de Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Salvador bem forte, bem bonito, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória.